Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas. A gente agradece a você que permaneceu aí do Sem Rodeios e a você que está chegando também, bem-vindo. A gente tem muitos assuntos para tratar nessa quarta, com cara de sexta, praticamente um sextou aqui antes do feriado, mas a gente não pode já fazer festa, não tem como ignorar assuntos importantíssimos no nosso país. Temos também convidados especiais, além da Desirê Penhalba, do Frederico Junkert e do Diogo Forjaz. Receberemos o deputado Ubiratã Sanderson e também Evair de Mello. Já eles chegam aí. Por enquanto, já vou introduzir alguns assuntos aqui com o próprio Frederico. Boa tarde, Frederico. A gente sabe que tem assuntos quentes, CPI do roubo dos aposentados, tem também acordão rolando por aí, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, parece muito mais propenso a aceitar um plano B para o PL da anistia, já que ele foi engavetado, esse PL da anistia, por Hugo Mota lá na Câmara. Pelo jeito, quem vai sair com o que quer acontecendo é o STF, é o governo federal. O interesse deles é que vai prevalecer? Mari, boa tarde a todos os espectadores. Uma alegria estar aqui, né? Eu que estava ausente já estava com saudades. Mas realmente, você vê essa mudança de postura do Alcolumbre. Se a gente se lembrar, quando ele assume a cadeira de presidente do Senado, ele disse que a pauta da anistia não era uma pauta do Congresso Nacional, porque era uma pauta que dividia a sociedade, uma pauta ideológica, e que, portanto, o Senado não faria nada relativamente a esse tema. No dia 19 de fevereiro, ele reitera isso, dizendo que a anistia não era um assunto dos brasileiros. E o que mudou de fevereiro até aqui, né? Até chegando em maio já desse ano? Mudou a pressão do STF sobre o Congresso Nacional, que aumentou de intensidade para que o Congresso não paute o PL da anistia. Ainda mais depois que o PL conseguiu reunir lá as 262 assinaturas para que esse requerimento de urgência fosse votado na Câmara dos Deputados. Acontece que agora o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, juntamente com o presidente Hugo Mota, estariam articulando um novo texto, não do PL da anistia, mas um PL tão somente para revisar as penas desses crimes aí de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado, para tentar reduzir as penas aí dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Texto este que já foi apresentado, mas que ele disse que está estudando profundamente pelo senador Alessandro Vieira, que é um senador do MDB do Sergipe. Para quem não se recorda quem é esse senador, eu vou fazer aqui uma breve memória dele. Basicamente é o senhor que apresentou o famoso PL das fake news, o PL da censura, o PL 2630. Ou seja, você vê que o senador Alessandro Vieira faz parte da bancada do STF dentro do Congresso Nacional. Assim como ele, respondendo à questão da regulação das redes sociais, apresentou o PL das fake news, de certa maneira, sob a influência dos ministros do STF, agora ele apresenta esse novo texto tentando reduzir as penas daquelas pessoas que participaram dos atos do 8 de janeiro por meio da alteração do Código Penal, que prevê todos esses crimes ali que foram imputados aos participantes das manifestações. Então você vê aí a pressão do STF surtindo efeito sobre o parlamento, especialmente sobre os cabeças do Congresso, que são o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, que a gente sabe que tem muitos interesses ali, tanto no governo federal, com indicações. Por exemplo, Davi Alcolumbre tem 2 ministros no governo Lula. Nós sabemos que o governo Lula também tem atuado dentro do Congresso para barrar a pauta da anistia, assim como interesses no STF. Dando aqui um exemplo, o deputado Hugo Mota, cujo pai está sendo investigado pela Polícia Federal e, segundo dizem as más línguas em Brasília, na eventualidade de ele pautar o PL da anistia, o seu pai seria preso no âmbito dessa operação em curso aí para investigar denúncias de corrupção na prefeitura, do qual o pai dele é prefeito lá na cidade, na Paraíba, Mari. Ótimo, Frederico. Agora a gente vai receber aqui o deputado Sanderson para falar sobre esse assunto e outros também. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Entre Linhas. Conta pra gente como o senhor tem avaliado, né, esse enfraquecimento do Congresso em relação a uma pauta tão importante. Foi tão difícil conseguir aí 262 assinaturas, né, para pedir urgência no PL da anistia. A gente vendo esse projeto sendo engavetado e agora outras opções aparecendo aí, esses acordos de bastidores. A gente sabe que teve viagem recente aí numa enorme comitiva do Lula ao Vaticano, que teve os presidentes, né, do Congresso, teve também presidente do STF, e aí possivelmente muita conversa aconteceu. Como é que fica o Congresso, de fato, os outros parlamentares, não os presidentes das casas, diante dessa situação, né, vendo que a vontade da maioria não está valendo nada? Com algum problema para ouvir ali? Deputado? Boa tarde. Tudo bem? Agora sim, agora sim.
Boa tarde, Mariana. Cumprimentos pelo belíssimo trabalho Entre Linhas, trabalho jornalístico sério que vocês fazem. Sempre que posso, acompanho, nem que seja à noite, até para me atualizar, porque, afinal de contas, aqui, eu estou aqui na Câmara, estou aqui no meu gabinete ainda, e aqui é um turbilhão de debates e de temas e de matérias, e a gente acaba, muitas vezes, usando do Entre Linhas e de alguns outros programas para se atualizar daquilo que jornalisticamente tem circulado no Brasil. Nós estamos diante de uma quadra bastante difícil. O momento político do Brasil, acho que é dos piores dos últimos anos. Sobretudo pela intervenção absurda e espúria de ministros do STF que não se cansam de saírem das suas atribuições constitucionais e tentarem, e muitas vezes conseguirem, fazer intervenções dentro do Poder Legislativo. Essa situação, por exemplo, do requerimento de urgência, que nós conseguimos 264 assinaturas, ou seja, maioria. A maioria simples aqui, metade mais um, são 257 parlamentares. Nós conseguimos 264, ou seja, a maioria da Câmara dos Deputados quer que o projeto de lei de anistia seja levado à discussão, deliberado na Câmara dos Deputados, no plenário. Mesmo assim, o presidente da Câmara, que, aliás, na semana seguinte à sua eleição, deu entrevista dizendo que não é golpe de Estado e que pautaria, inclusive, o projeto de lei de anistia, depois disso ele mudou de discurso, depois de uma reunião ou de uma aproximação, ou quem sabe até, por que não dizer, de uma pressão política sofrida, sabe-se lá por quem. Não sabemos se isso veio do Palácio Planalto ou do STF. O fato é que está muito claro que ele recebeu uma pressão, foi constrangido, ameaçado talvez, e por isso mudou de discurso. Porque a Câmara dos Deputados, a presidência da Câmara, no sábado, dia das eleições, nós conversamos com o Hugo Mota. E ele, com todas as letras, disse: não, eu não tenho problema com nenhum projeto, eu vou colocar na pauta qualquer tipo de projeto que tenha pertinência social e tenha algum apelo político e da população brasileira, como é o caso do projeto de anistia, que 264 deputados disseram que querem que esse projeto vá à votação. Nesse cenário agora, atual, né, com os indicativos de que o projeto de anistia não será mais votado, nós vamos também aqui, no âmbito da oposição, nós temos aí pelo menos 150 parlamentares que compõem o núcleo duro da oposição, nós também vamos mudar radicalmente de postura e de posição com relação ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Porque nós tínhamos aí toda a boa vontade em fazer com que todos os projetos fossem levados à discussão. Porque o fato de nós levarmos a deliberação o projeto de anistia não quer dizer que ele vai passar ou que o presidente da Câmara, Hugo Mota, vai votar conosco. Não é isso aí que nós queremos. Nós queremos apenas que o projeto seja votado, seja deliberado pelo conjunto de 513 deputados. A maioria vai vencer. Quem tiver o argumento mais qualificado, quem tiver o apoio da sociedade brasileira, provavelmente vai vencer. Hoje, com redes sociais, os projetos estão na pauta para serem votados e nós, todos os parlamentares, estamos acompanhando aqui, ó, em Twitter, Instagram, Facebook, projeto de lei sobre reforma tributária, por exemplo, ou emenda constitucional sobre reforma tributária, ou qualquer projeto de lei. Nós estamos atentos o tempo todo àquilo que a população brasileira quer acerca daquele projeto. Então, se nós temos 264 deputados que assinaram, é porque esses parlamentares que não compõem o núcleo duro da oposição, mais de 100 deputados, viram, sentiram a temperatura nas ruas, por onde andam, nas redes sociais, de que a pauta anistia é, sim, uma pauta de anseio popular
e de necessidade nacional. Então, eu não vejo, sinceramente, saída para o presidente da Câmara. Não for agora, semana que vem, mês que vem, segundo semestre, ele vai ter que pautar a anistia. Porque nós, ontem já fizemos, inclusive, a obstrução. Nós vamos continuar fazendo pressão, ano que vem é um ano eleitoral. Todo parlamentar que quer ir à reeleição precisa de uma ambiência favorável à sua eleição. Imagine, né, um grupo aí de 150 deputados, ou de 50 deputados, pelo menos, fortes em redes sociais, dizendo, ó, senhores eleitores da Paraíba, que são eleitores, por exemplo, do deputado federal Hugo Mota. Não votem no deputado Hugo Mota, porque ele, apesar de dizer de centro-direita, ele tem atendido as pautas da esquerda. E a pauta da anistia, que é uma pauta do centro-direita, ele não tem atendido. Então, ainda nesse cenário, nós estamos preocupados com a questão dessa fraude bilionária no INSS. 6 bilhões de reais é a ponta do iceberg, vem mais coisa por aí. Então, nós queremos a instauração de uma CPI, já estamos apresentando o pedido de impeachment do ministro da Previdência, Carlos Lupe, como também do próprio presidente da República. Porque não pode o ministro dizer, não, eu não sabia o que estava acontecendo. Não são 6 milhões de reais que foram desviados, nem 600 milhões. São 6 bilhões. É muito dinheiro. Não dá para aceitar que o ministro diga, eu não sei, eu não vi, né? Usando daquela estratégia do presidente Lula, de que nada ele enxergava, nada ele via, na época do Petrolão e da Lava Jato. Então, não. Nós precisamos responsabilizar o ministro. Não pode ficar à frente da Previdência, ele não tem mais condições morais e não tem mais idoneidade pública para seguir à frente da pasta. E, se ele não for exonerado, como não foi até hoje, nós vamos buscar também o impeachment daquele que o mantém à frente da pasta, mesmo com esse escândalo de corrupção que está gerando aí um prejuízo para os nossos aposentados de mais de 6 bilhões é a conta inicial. E doa quem doer. Para nós não interessa se servidor público do governo anterior, do governo Temer ou do governo atual se envolveu em falcatrua. Ladrão é corrupto independente de cor partidária. O que nós vemos agora é que de 23, inclusive 24, subiu 400% a incidência de descontos de aposentados e pensionistas. Quem era o presidente em 23 e 24? Era o Bolsonaro ou era o Lula? Então não adianta eles quererem transferir responsabilidade, porque a responsabilidade, nesse caso, a corrupção dentro do INSS é do ministro da Previdência, amigo particular de Lula, próprio presidente Lula, porque, afinal de contas, ele é o presidente. Para o bem e para o mal, ele tem que assumir as responsabilidades, afastamento do ministro da Previdência, como também, se não for demitido hoje ainda ou amanhã, vamos buscar o impeachment do próprio Lula da Silva. Ótimo, deputado. A gente agradece muito a sua participação e te espera mais vezes aqui no programa Entre Linhas. Muito obrigado, parabéns a vocês. Sempre à disposição. Está cortando. Isso, acho que está cortando um pouquinho, mas a gente te espera mais vezes. Obrigada pelo carinho, disposição e também pela recomendação. Parabéns a vocês, um abraço. Até mais. Obrigado. Agora a gente vai acompanhar um vídeo enviado exclusivamente para a Gazeta do Povo, feito pela senadora Damares. Vamos ver e a gente já comenta aqui no nosso programa. Corruptos. E nesse sentido, ontem eu entrei com um pedido de impeachment do ministro da Previdência Social. Sim, tá todo mundo aí sabendo da confusão que foi esses descontos bilionários indevidos na aposentadoria de idosos, na aposentadoria das pessoas com deficiência, no caso das aposentadorias por invalidez, e também no BPC. Tem desconto absurdo. E nós estamos de olho nisso, mas a gente não está de olho só agora porque a imprensa está falando. Nós já estávamos desconfiados de tudo isso. Então, com o estouro
da operação policial que teve recentemente a Polícia Federal com a Controladoria Geral da União, não nos restou outra alternativa. Nós entramos com pedido de impeachment. E como é que funciona? Eu faço uma reclamação à Procuradoria Geral da República. A lei fala que o autor da ação é a Procuradoria Geral da República. Mas alguém tem que provocar a Procuradoria Geral, que é o Ministério Público Federal. Então, eu provoquei o Ministério Público, em nome da Patrulha Anticorrupção, eu protocolei um pedido ao Ministério Público, ao Procurador-Geral da República, que ele imediatamente ingresse com uma ação na Suprema Corte. E qual foi o objeto deste pedido de impeachment? O ministro Carlos Lupe, o que já está comprovado, oficialmente comprovado, e eu juntei no meu pedido, é que ele se omitiu. Eu não estou afirmando, na minha peça inicial, que ele foi corrupto, mas eu estou provando que ele se omitiu. Por quê? Como ministro, ele é responsável por todos os atos dentro do Ministério e dentro do INSS. Ele é o que responde, é o CPF dele que responde. E aí ele foi alertado. Eu tive acesso às atas da reunião do Conselho Nacional da Previdência e nesta reunião, nas reuniões, ele foi alertado dos descontos indevidos. O que o ministro de Estado tem que fazer quando é alertado de um problema tão sério como este? Tomar providência imediata. Ele foi alertado numa reunião, oficialmente. Imagine os alertas que ele teve no gabinete o tempo todo da assessoria. Imagine as ações judiciais que já estavam tramitando, avisando que tinha corrupção, que tinha descontos indevidos. Mas eu tenho uma ata, eu só usei essa ata. Nem usei os outros alertas, essa ata. Mostrei que ele foi alertado numa reunião, aí ele ficou de, na próxima reunião do conselho, pautar o assunto. Na próxima reunião ele não pautou. E depois, numa outra reunião, que ele pautou o tema para discutir os descontos indevidos, na hora que começou a reunião, na hora que ia ser debatido, ele pediu para ser ausentado da reunião porque ele tinha uma agenda aqui no Senado Federal. Peraí, um assunto tão sério, ele se levanta da reunião na hora da discussão sobre os descontos indevidos? Aí eu fui atrás da agenda dele. Naquele dia da reunião, eu não encontrei publicada a agenda de que ele teve reunião no Senado. Então, o que aconteceu? Ele se omitiu. Houve um alerta, adiou qualquer decisão, qualquer providência. Então, eu estou pedindo o impeachment dele pela omissão. Omissão é crime de responsabilidade. E aí, ele pode ser impeachmentado da seguinte forma: Ministério Público agora não tem como fechar os olhos, porque eu levei provas. Ministério Público entra com ação, comprova a omissão, ele é imediatamente impeachmentado. Mas eu acho, cá entre nós, que ele não vai esperar esse desgaste, não. Se eu fosse ele, eu pedia demissão agora. Pede demissão. Vai embora. Deixa a Polícia Federal investigar. Claro que se eu fosse Lula também, eu nem esperaria ele pedir demissão. Se eu fosse presidente da República, eu já exonerava ele na hora. Assim como exonerar o presidente do INSS, eu exoneraria também o ministro da Previdência. Tá aí o recado da senadora, né? Ela não pode participar ao vivo, então já enviou o vídeo pra gente. A gente agradece a nossa excelente produção, Joyce Brito, Desirê Penhalba, que sempre nos ajudam aí a trazer os parlamentares, fora aqueles que também já me respondem diretamente, esse pessoal que está sempre engajado para trazer informação direto para o público que está nos acompanhando. E olha só, a gente sabe que é véspera de feriado, hoje a gente está vendo em toda a programação uma queda aí na audiência, por isso eu peço a sua ajuda, dê o like, comente aqui, compartilhe esse link com seus amigos, seus familiares, participe. Inclusive, já recebemos ali elogios de Guilherme Oliveira, me chamou inclusive de melhor apresentadora do Brasil, mas o melhor apresentador é ele, Gui Oliveira. Obrigada, Gui. Você também comente sobre os assuntos aqui mais importantes do dia. E antes até de a gente continuar com esse assunto que a senadora trouxe, eu quero te deixar um convite. Você pode encontrar aqui na descrição e até no chat a informação, o link para você votar na Gazeta do Povo como melhor canal de política no prêmio IBEST.
Né? Acho que a gente merece, eu já votei, já tô mandando para todo mundo, faça a sua parte também. Se você concordar, vote pela Gazeta do Povo como o melhor canal de política. E é isso, vamos ouvir agora Frederico Junkert. Como que você analisa essa informação, essas informações trazidas pela senadora Damares? É isso aí, Mário. Eu acho que é importante essa iniciativa da senadora em relação à responsabilização do ministro Carlos Lupe. Afinal, foi a equipe escolhida por ele que praticou esses desvios aí no INSS. Ele escolheu o presidente do INSS e, a partir daí, toda a equipe ali que está envolvida nesse grande esquema de corrupção, de desvio do dinheiro dos aposentados e pensionistas do Brasil. Só para ter noção do tamanho da omissão do ministro Carlos Lupe, entre o relatório da Polícia Federal que está investigando esse caso, apontou que entre janeiro de 2023 e maio de 2024 chegaram 1.900.000 denúncias de cobrança indevida desse valor no INSS. Como é que o ministro não tomou nenhuma atitude mais enérgica em relação a esses fatos, sabendo que quase 2 milhões de pessoas haviam reclamado nesse período de que estava sendo feito o desconto indevido dessas taxas que variavam entre R$ 45 e R$ 80 reais? Ele sabia muito bem disso. Outro fato, uma advogada representante daquele Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, sindicato esse do qual o irmão do Lula é vice-presidente, o Frei Chico, essa advogada fazia parte do Conselho Nacional de Previdência Social, que é um dos conselhos do governo federal, que o ministro da Previdência Social também é integrante do conselho, na condição de presidente do conselho, e ele foi alertado por essa advogada acerca desses fatos, desses descontos indevidos, já em julho de 2023. Assim como ela já havia feito isso ainda 6 meses antes, em janeiro de 2023, numa conversa informal com o ministro. E ele não tomou absolutamente nenhuma medida. Além disso, havia uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, que também já havia apontado essas irregularidades, e inclusive sugeriu, na verdade, pior, determinou a suspensão desses descontos indevidos em junho de 2024, o ministro Haroldo Cedras, e se descobriu agora, inclusive é noticiado hoje pela Gazeta do Povo, de que esse procedimento de investigação desses fatos no TCU, no Tribunal de Contas da União, ele determinou ali a suspensão desses descontos em junho do ano passado. No entanto, essas entidades assistenciais que estavam fazendo esses desvios entraram com recursos que a gente chama embargos de declaração. E o ministro do TCU estava postergando a apreciação desses embargos. Enquanto isso, os descontos sabidamente ilegais continuaram sendo feitos. O ministro só voltou à pauta de julgamento, esse julgamento do TCU ontem, a partir do momento em que a imprensa noticiou que aquele processo estava parado no âmbito do TCU. Então você vê que o envolvimento de muito mais gente do que se acha, e é importante que essa investigação da Polícia Federal continue, e mais, que seja instaurada essa CPI do roubo dos aposentados. Nós entrevistamos aqui no Entre Linhas o deputado Coronel Crisóstomo, de Rondônia, do PL de Rondônia, que recolheu já as assinaturas, as 171 assinaturas necessárias para que essa CPI seja instaurada, e agora essa decisão depende aí do presidente da casa, Hugo Mota. Mas a gente sabe que tem que ser, de fato, aprofundada essa investigação, está clara a omissão do ministro. Em direito, inclusive, a gente tem uma figura, quando a gente trata de hierarquias, a gente tem 2 figuras de responsabilização que chamam culpa em elegendo e culpa em vigilando. Você, quando está numa posição hierárquica superior e escolhe a sua equipe, você tem uma culpa quando você escolhe mal as pessoas que trabalham com você. E, portanto, o ministro automaticamente, a partir do momento que ele tomou conhecimento desses fatos e não afastou o presidente do INSS, ele se tornou responsável por todas as irregularidades praticadas daquele momento que ele tomou conhecimento para frente. E ainda mais, a culpa em vigilando, que a culpa em fiscalizar essas pessoas que estavam à frente do INSS. Ele, sabendo de todos esses fatos, ele teria a obrigação, na condição de chefe do Ministério da Previdência Social, de instaurar imediatamente uma apuração para investigar os fatos e responsabilizar todos os culpados. Então, portanto, não há mais condições desse senhor se manter à frente do Ministério da Previdência Social. Se o governo ainda tiver o mínimo de vergonha na cara, a gente sabe que vergonha na cara não é o forte desse governo, o presidente Lula deveria exonerá-lo imediatamente, de forma que se altere que toda a equipe do Ministério, que possam, inclusive o próprio Ministério, possa apurar internamente todas essas irregularidades e práticas constatadas e crimes constatados aí pela Polícia Federal a partir dessa investigação sem desconto.
Ótimo, Frederico. Agora a gente vai ouvir o deputado Evair de Mello. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo novamente aqui ao programa Entre Linhas. O senhor que tem trabalhado ativamente aí contra esse escândalo, né, do roubo dos aposentados. Conta pra gente o que tem sido feito até agora. O ministro Carlos Lupe já foi ouvido. A gente sabe que o governo Lula tem protegido o seu ministro, inclusive tem sido pressionado pelo PDT e tudo mais. Como que vai ficar essa situação? Vai ter como tirar esse ministro Carlos Lupe do jogo aí, que a gente sabe que tem sua responsabilidade sobre todo esse escândalo? A gente não está ouvindo o senhor, acho que o microfone está desligado ali. Agora está resolvido. Agora sim. Ei, tudo bem? Bem, tudo certo. Boa tarde a vocês. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, obrigado pela oportunidade. Temos novidades, sim. Na verdade, sempre tem que revisitar o que já aconteceu. Ontem nós tivemos a presença do ministro Carlos Lupe aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão da Previdência. E nós tivemos a oportunidade de desmascarar o ministro, quando ele disse que ficou sabendo somente há um ano atrás. Nós mostramos que o ministro faltou com a verdade. 7 de março de 2023, nós notificamos o Ministério da Previdência sob a responsabilidade do Lupe. No mesmo ato, notificamos o ministro Haddad, ministra Simone Tebet, Tribunal de Contas da União, AGU e Polícia Federal, para que pudesse iniciar naquele momento já as investigações, porque nós já tínhamos rastreado esses roubos que acontecia desde anos anteriores. Depois vou tratar desse assunto dos anos anteriores. Depois, no mesmo mês de março, nós apresentamos um requerimento e convocamos o ministro na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, em abril de 23. E aí, pela sequencial e verbal, nós mostramos os descontos indevidos e os roubos que estavam sendo feitos. E o ministro simplesmente ignorou a nossa pergunta, ignorou o nosso questionamento. Ao longo desse tempo, nós fizemos 28 requerimentos a essas instituições do governo, denunciando, cobrando intervenção do governo, e nada aconteceu até agora o escândalo que acabou tendo essa repercussão que teve aí. A Polícia Federal não atuou a pedido do INSS, nem do Ministério, nem do governo. A Polícia Federal foi na nossa provocação lá de março. Óbvio, se eu fiz essa denúncia no mês de março, é óbvio que em anos anteriores já estava acontecendo. Possivelmente, sim. Por quê? Com o fim do imposto sindical, nós cortamos a teta dessas pessoas que viviam às custas dos sindicatos. Bandido e criminoso, ele é muito criativo e inteligente. Eles arrumaram uma fórmula de fazer caixas para as suas riquezas pessoais e também para a base da pirâmide da sustentação política do qual eles trabalham. Então, eles fizeram esse crime, não é fácil de rastrear, segundo está identificado desde 2019, percebe que é logo depois que eles perderam a contribuição sindical, que eles, então, constroem essa criatividade e mais outras também para poder fazer caixa para suas instituições. Portanto, o ministro acusou o golpe que ele sabia. Nós fizemos essa interpelação ontem, ele foi, na verdade, muito infeliz ontem, ele completamente atordoado com o tamanho do rombo, que são mais de 7 milhões de pessoas, 6 bilhões de reais que foram descontados de forma irregular. A cada dia os escândalos vão se amontoando, né? A CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, essa que tem relação direta com quem tem o BPC ou os aposentados rurais no Brasil, a sua maioria, a sua totalidade praticamente com salário mínimo. Você imaginar que a CONTAG fez parte do esquema criminoso para roubar os nossos aposentados para enriquecimento ilícito. A CONTAG, inclusive, está vazando documentação aí de carro de luxo, viagens de luxo, até avião e jatinho acabaram alugando. Nessa mesma sequência, então, o ministro ontem disse, inclusive, que ele voltou a falar com o presidente Lula, ou seja, o Lula também sabia. O Lula, inclusive, disse, temos que pagar, devolver o dinheiro dos aposentados. Acordamos, temos que devolver o dinheiro dos aposentados, sim. Só que não vale pegar dinheiro do Tesouro. Essas pessoas são rastreáveis, tem que pedir imediatamente o bloqueio das contas
bancárias de todas essas instituições envolvidas e dessas pessoas envolvidas, porque o dinheiro é fácil de ser rastreado porque ele tramitou no sistema bancário e, naturalmente, a partir do recolhimento desses recursos, devolveu o dinheiro para os nossos aposentados. Nesse mesmo ato, o Coronel Crisóstomo, do estado de Rondônia, também já iniciou a coleta de assinaturas para uma CPI, e cheguei agora do protocolo da Câmara dos Deputados, onde nós já coletamos quase 190 assinaturas, já protocolamos essa CPI e vamos fazer um diálogo com o presidente Hugo Mota para que possa encontrar um espaço, porque essa é uma CPI que interessa a todos os brasileiros. Coronel Fernanda e também a senadora Damares está coletando assinatura para uma CPI mista, porque no Senado a tramitação não obedece à ordem de entrada igual na Câmara. Portanto, se tivermos dificuldade de instalar essa CPI na Câmara dos Deputados, nós vamos instalar a CPI mista no Senado, porque o Brasil precisa saber quem roubou, quanto roubou, identificar essas instituições, pedir a suspensão imediata. Nós já fizemos, inclusive, também, para que possa afastar todos os diretores dessas associações de sindicatos, mais do que afastamento, possa ter intervenção nessas instituições, porque talvez um dos maiores escândalos, os mais horríveis, né, desculpa a expressão, um escândalo nojento, que foi essa área, porque a partir de 23, mesmo o ministro tendo ciência, o INSS com ciência, eles multiplicaram por mais de 2 dígitos esses valores, que estava na casa de 700 mil, 600 mil, e 22 voou para quase 3 bilhões de reais. Portanto, é uma das coisas os maiores vexames da vida pública brasileira, o que fica claro aquilo que o Zé Dirceu disse. Nós não voltamos para a cena do crime porque nós nunca saímos. O PT, a gente sabe, quando não está mentindo, está roubando, quando não está roubando, está mentindo. Nesse caso do INSS, o PT está mentindo e está roubando. Deputado, o senhor mencionou, né, que já reuniram as assinaturas necessárias para requerer aí a instalação dessa CPI no âmbito da Câmara dos Deputados. Nós sabemos que o presidente Hugo Mota, na questão do PL da anistia, acabou recuando e ali no Colégio de Líderes optou por engavetar, pelo menos por enquanto, a votação do requerimento de urgência do PL da anistia. Diante aí da relação dele com o governo federal, como é que o senhor vê aí o prognóstico dele vir a instalar aí essa CPI do roubo dos aposentados? Eu vou usar uma expressão popular, queria pedir liberdade de vocês. Quando a água bate na bunda ou a frigideira esquenta, o sujeito tem que pular. O estado da Paraíba, de origem do presidente Hugo Mota, é um dos estados com maiores percentuais de descontos de roubos feitos de forma irregular dos nossos aposentados e pensionistas. Então, ele tem um problema em casa. Explicar para os conterrâneos paraibanos a razão dele, então, possivelmente, dele não aceitar a instalação dessa CPI. Então, essa CPI interessa a todos os brasileiros. Nós queremos agora identificar esses criminosos. O presidente Hugo Mota, aqui na casa, nós temos mais 12 CPIs que estão na fila de espera. Em tese, na Câmara dos Deputados, regimentalmente, você tem que seguir a ordem de entrada. Por isso, nós estamos tramitando com a CPMI, Coronel Fernanda e senadora Damares, no Senado. Não há obrigatoriedade de seguir essa prerrogativa do prazo de entrada. Portanto, se tiver dificuldade na Câmara, nós vamos para o Senado, porque a CPI, ela interessa a todos os brasileiros. Não tem como o senador Davi Alcolumbre, eu acredito, né, o presidente Hugo Mota pode chamar os líderes, e eu imagino, né, que, inclusive, o próprio Lupe diz que quem roubou tem que ser preso, tem que ser investigado. Essa é uma CPI que deveria contar com 513 assinaturas de deputados. Deputado que não assinar essa CPI, ele claramente está conivente com o roubo, porque o roubo está comprovado. Nós queremos saber quem roubou, aonde roubou e como roubou, para identificar essas pessoas. Deputado que não assinasse CPI, ele está sendo conivente com esse roubo. Deputado que não assinasse CPI, ele está claramente contra os aposentados, contra os pensionistas, contra os DPCs, contra os cegos, contra os surdos e mudos do nosso país, as pessoas que têm problemas de comorbidade. Então, é muito grave, né? Esse é um escândalo que abala a República, não é uma questão pontual de um desvio de uma obra, de uma outra obra ali, não é coisa pontual.
uma roubalheira generalizada que atinge todas as pessoas, mexe com o sistema previdenciário, que é o mais sagrado para todos nós, que é o nosso, depois de cumprir o nosso período laboral, temos direito à nossa aposentadoria, para que possamos ter um ciclo final de vida com um restabelecimento mínimo das nossas condições dignas em função do nosso recebimento dos nossos benefícios. Então, esse é um escândalo que abala a República, é um câncer desses que me parecem incuráveis, que é, na verdade, essa atitude, essa índole de roubalheira que esse governo tem e dificuldade em fiscalizar. Ótimo, deputado. Em relação ao PL da anistia, né, a gente estava conversando aqui, inclusive com o deputado Sanderson, sobre esse projeto estar sendo engavetado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, e a gente ouvindo aí falar do interesse do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de apresentar um plano B a esse PL da anistia, né, e como isso prejudica a força do Congresso e deixa claro que quem está mandando mesmo é o STF junto com o governo federal. Qual que é a sua análise sobre essa situação? Olha, se alguém duvida da nossa República, está correto. O sistema judiciário se meter no legislativo é, na verdade, uma intervenção de poder sobre o outro. Saber que ministros do STF estão fazendo assédio em cima de deputados, parlamentares, governadores, senadores, é o que nós chamamos do avesso, do avesso, do avesso. A República realmente pode estar caminhando para ser uma República das bananas, porque cada poder tem que cumprir o seu papel. Nós, deputados e senadores, temos que exercer o papel da fiscalização, do acompanhamento e da produção legislativa. Ministro não tem poder de produzir legislações. Mesmo o governo, quando emite os seus decretos, ele é submetido à casa, e a casa ela é suprema nessa questão. Portanto, tá ficando feio, vamos dizer assim. Está ficando feio, já está feio, essa intromissão do judiciário no sistema da produção legislativa no Brasil. Cabe ao Supremo, ao nobre e responsável papel, simplesmente da interpretação constitucional. Infelizmente, não é o Supremo que está posto aí. O Supremo que está posto aí é mais um aglomerado da companheirada, é ex-advogado, ex-amigo, ex-cúmplice, ex-parça, ex-tudo, né, que se juntaram, que tinha lá um currículo minimamente razoável para estar naquele posto, que, na verdade, envergonham a história da República, envergonham os homens e mulheres que levantaram cedo e trabalharam por esse país. O Hugo Motta, presidente da Câmara, e o Davi Alcolumbre, me parece que depois de um jantar que eles teriam oferecido ao Lula, começou a mudar o discurso, porque durante o seu processo de campanha aqui para casa, ele assumiu claramente o compromisso de pautar o PL da anistia, mas como o diabo fala, nós estávamos em campanha, né? O mandato é outra coisa. Parece que agora ele, pelo menos o que ele tem explicitado, ele tem mudado esse discurso, que se agravou nos últimos dias, depois desse jantar e depois dessa reunião nas nuvens. Aproveitaram, né, de forma covarde do velório do Papa Francisco para pegar o nosso avião e lá fazer um passeio em Roma, ida e volta, e fazer uma reunião nas alturas, longe de todo mundo, e combinar alguma coisa. O que combinaram, nós não sabemos. Efetivamente, depois disso, não teve mais nenhuma fala pública, nem do Hugo Motta e nem do Alcolumbre. Estamos ouvindo um monte de coisa, mas esperamos que eles possam ter a hombridade de, no colégio de líderes, na próxima semana, fazer, então, oficialmente o comunicado das suas decisões e que possam arcar com as suas responsabilidades e consequências. Deputado, a gente tem visto aí uma postura do governo de acobertamento da corrupção agora nesse escândalo envolvendo o Ministério da Previdência, mas também acolhendo a ex-primeira-dama do Peru, Nadine, esposa do ex-presidente peruano Ollantaytamala, que esteve envolvido ali no âmbito da Operação Lava Jato peruana, que apurou que a empresa Odebrecht havia destinado dinheiro de forma ilegal para a campanha do seu marido em 2010, quando ele se tornou presidente do Peru. Eu sei que na semana passada foi aprovada a convocação do ministro das Relações Exteriores na Câmara dos Deputados para explicar a concessão desse asilo político a essa ex-primeira-dama. Como é que o senhor vê essa situação e como é que se encontra essa convocação hoje dentro da Câmara dos Deputados? Eu sou o autor do requerimento que fez a convocação do ministro Mauro Vieira para vir à Câmara dos Deputados.
Você imagina que é a primeira convocação nos últimos 15 anos do ministro das Relações Exteriores para vir aqui à Câmara de Deputados. Na verdade, esse ministro ele está rasgando a história da diplomacia brasileira, ele está envergonhando a cadeira que ele senta, até porque ele é de carreira do Itamaraty. Se ele fosse um Evaí de Mello qualquer, né, um simplão do mundo, poderia imaginar que ele, não tendo conhecimento da diplomacia, pudesse tomar decisões diferentes disso. Mas não. É um homem que, em final de carreira na diplomacia, se submete a uma proposta ridícula igual a essa. O Lula, ao dar asilo para essa senhora, ele, na verdade, deu um cala-boca para ela. Porque ela era tesoureira de campanha, ela recebeu dinheiro da Odebrecht, que diz que pagou. Se ela fala que não recebeu, está estranho, porque quem pagou disse que pagou. E ela também recebeu dinheiro da Venezuela. A Odebrecht claramente disse que deu essa doação por pedido do presidente Lula. Portanto, se essa mulher vai preso e resolve abrir a boca, nós vamos ter mais uma prova do Lula corrupto e ladrão que nós sempre tivemos. Deram para ela um cala-boca, e aí veio o ministro Mauro Vieira para manchar a história do Itamaraty, para envergonhar a história da diplomacia brasileira, e disse que foi por questões humanitárias. Senhor ministro, se o senhor não tem o que dizer, fique com a boca calada, fique com a boca fechada. Porque se o senhor deu, então, asilo para ela, porque ela teria um problema na coluna, me parece, um suposto quadro de um tumor que ela possa ter também, e aí, por dó e piedade de uma condenada por corrupção, o governo brasileiro dá asilo para ela. Se o critério for esse, senhor ministro, senhor Mauro Vieira, o senhor deveria ter também essa questão humanitária para essas pessoas que, de forma covarde e injusta, estão presas e condenadas em função do ato de 8 de janeiro. Nós temos pessoas com problema na coluna, pessoas com câncer, problema de rins, hemodiálise. Se a questão é humanitária, o senhor, pelo Itamaraty, deveria olhar por todos os brasileiros em detrimento de uma peruana corrupta. Portanto, esse ministro vai ter que vir aqui na casa, dar essas satisfações. Isso mostra, mais uma vez, como que a bandidagem se protege, como a cumplicidade se protege. Esse esquema de Venezuela, fax colombiana, ligação com o PT, com o MST, com a roubalheira das empresas, como a Odebrecht foi aí, que aqui o senhor Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça, foi quem recentemente ajudou a acabar com a Lava Jato, esse mesmo Lewandowski que fez um garantismo judicial, jurídico, para proteger criminosos, esse mesmo Lewandowski foi aquele que negou a extradição do terrorista e assassino, o Battisti, lá para a Itália. Portanto, assim, esse mesmo Lewandowski, que o seu filho, olha o escândalo, o filho do Lewandowski é um dos escritórios de advocacia que defende essas empresas e associações que estão envolvidas no escândalo do INSS. Portanto, os gafanhotos voltaram para a cena do crime. O Zé Disseu disse que eles não tinham nem saído, na verdade era essa, mas perderam o pudor, perderam a vergonha e, infelizmente, hoje, com a proteção do judiciário. Se o governo do PT rouba, escandaliza, comete corrupção, o judiciário tem as vistas tapadas, como a justiça deveria ser. Mas, quando você coloca aí a bandeira verde e amarela, você diz que você é patriota, que defende os valores da nação, aí o Supremo diz que isso você tem até limitações dos seus argumentos. É lamentável que a nossa República, depois de tantos anos, esteja passando por um momento tão profundo e duro como esse. E eu espero que esse momento possa ser um momento do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, de aprendermos as lições e saber que esse tipo de gente jamais pode estar no serviço público brasileiro. Ótimo, deputado. A gente sabe que, diante de todos esses fatores que discutimos aqui no programa, as eleições de 2026 são super importantes, principalmente pela renovação do Senado, né, para que possa aí se colocar novamente o Congresso no seu lugar, né, e não se submeter mais tanto ao Supremo Tribunal Federal. O senhor é um dos nomes aí para o Espírito Santo para o Senado no ano que vem, como a gente já vê sendo sondado aí, inclusive, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, para mim foi muito honroso, né, receber o convite do presidente Jair Bolsonaro e ter a sua citação pública dizendo que gostaria que eu me apresentasse para disputar o Senado pelo Espírito Santo e poder
enfileirar ainda mais a direita no Senado a partir de 2027. Presidente Bolsonaro, nós temos um histórico de caminhada juntos, fomos deputados juntos, tive a oportunidade de ser um dos seus líderes durante os 4 anos de governo, e nesse governo agora, ser um dos líderes da oposição. Para mim foi uma honra muito grande essa citação, é um apoio que tem que ser considerado, ele teve mais de 60% dos votos no nosso querido estado do Espírito Santo, e o que eu recebo isso, na verdade, como uma missão, né, e o que eu sempre digo, foi o mandato que me trouxe até aqui. Eu estou me dedicando integralmente ao meu mandato, eu não tenho conchavos políticos, não tenho rabo preso, não devo satisfação a mais ninguém, a não ser os capixabas que votaram em mim, ou seja, eu não sou filho de nenhum grupo político. Bem, uma identidade muito próxima ao perfil construído por Jair Bolsonaro. Eu estou considerando, sim, essa hipótese, estou cuidando e dedicando muito ao mandato, exercendo a plenitude da fiscalização, também construção de pautas legislativas importantes, também defendendo os interesses do meu estado do Espírito Santo. No momento certo, correto, que é lá em 2026, nós vamos avaliar aonde está o mandato, a real necessidade do Brasil, e se for para fazer uma investigação a esse STF, se for para poder fazer, para engordar as fileiras dos senadores com ficha limpa, para poder enfrentar o STF, para poder moralizar esse país, reconstruir uma agenda de valores, pode ter certeza que eu colocarei meu nome à disposição dos capixabas para que eu possa representar o Senado a partir de 2027. Ótimo, deputado. A gente agradece muito a sua participação. Te espera mais vezes aqui no Entre Linhas. Agradeço a oportunidade, estaremos sempre à disposição aqui e apostos para poder defender o nosso país e eliminar essa nuvem de gafanhotos que querem fazer essa destruição financeira, também moral e a destruição do nosso judiciário. Estamos aqui para fazer o nosso máximo, impedir e fazer esse enfrentamento. Ótimo, obrigada. Até a próxima. Olha só, já vou chamar a Desirê Penhalva direto de Brasília. Antes, só vou deixar um recado para você. Olha só, a gente está participando do prêmio IBEST. A gente está concorrendo na categoria de canal de política. Acesse através desse link que você vê aqui na descrição e também no nosso chat. Dá um apoio aí pra gente. Vote na Gazeta do Povo. Desirê, boa tarde para você, sempre bom recebê-la aqui no nosso programa Entre Linhas. Conta pra gente, a gente estava discutindo até agora sobre essa CPI, né, do INSS, que envolve o roubo dos aposentados. A gente sabe que agora tem uma filinha aí de CPIs para avaliação de Hugo Motta. Como que deve ficar essa fila? Boa tarde para você. Boa tarde, Mariana e Frederico. Pois é uma situação complicada porque o Hugo Motta tem, na verdade, 13 CPIs aí na fila para serem escolhidas, quais serão realmente pautadas e implementadas. Por isso até que o deputado trouxe essa hipótese de ser uma CPMI, porque a lista é grande e depender da articulação do Hugo Motta é complicado. Eu vou trazer para vocês tanto o cenário como também essas CPIs, para que vocês aí nos comentários digam para a gente quais vocês acham que são as principais que devem ser priorizadas. Olha só, essa aqui, a CPI, né, que os deputados acabaram de conseguir as assinaturas necessárias, ela visa apurar as fraudes e o desvio bilionário do INSS. Só que, como eu falei para vocês, todas essas outras CPIs, elas também visam investigar supostas irregularidades, né, com interesse aí do poder público e, obviamente, conta com o apoio de, no mínimo, 171 deputados, já que eles assinaram para o requerimento dessas CPIs. E aí, no caso, conforme o regimento interno da Câmara dos Deputados, os 5 primeiros requerimentos da fila têm prioridade, mas o presidente da casa, ele pode determinar a abertura ou então a devolução desse requerimento para o autor, caso ele encontre alguma irregularidade ou, obviamente, ele entenda que politicamente outra CPI tenha prioridade. Óbvio, ele tem que equilibrar os interesses políticos na casa e dos blocos também, parlamentares, que têm um peso muito grande. Uma informação relevante é que atualmente não existe nenhuma CPI em andamento na casa.
Mas a CPI do abuso de autoridade, que foi proposta ainda pela primeira vez em novembro de 2022 pelo deputado Marcel Van Hatten, que é a CPI de abuso de autoridade, ela está na frente. E a questão é essa, será que ela é mais importante? Será que ela deve ser pautada em primeiro lugar ou não? Eu pergunto para vocês coloquem aí, por favor, nos comentários, porque realmente é uma situação delicada e quem vai ter que tomar essa decisão é o Hugo Mota. E, para vocês saberem, ele também não se manifestou até agora a respeito da prioridade de alguma ou algumas dessas CPIs. Então, vou trazer para vocês, como eu prometi, esses pedidos de CPI que estão na fila aguardando a análise do Hugo Mota para serem pautadas. A primeira delas é essa, a fraude do INSS, né, que o pessoal está chamando de CPI, do roubo dos aposentados. Ela é a primeira que está aqui nessa lista, mas no caso ela se enquadra como a última da fila, porque ela chegou por último. Mas também a gente sabe da importância, porque ela está agora em voga em todos os jornais, está todo mundo bastante indignado, e existe um fundamento importante, que é o roubo para os aposentados, que são pessoas que precisam desse valor. São pessoas frágeis e, naturalmente, isso desestabiliza muito o governo atual. Como eu já falei para vocês, né, essa CPI do abuso de autoridade, que foi proposta, a princípio, pelo Marcel Van Hatten, ela busca analisar supostos abusos praticados por integrantes do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral. Aí envolve toda uma discussão sobre censura, violações de direitos fundamentais e decisões sem o devido processo legal. Existem também outras que são, em tese, né, prioridade, até porque a gente está vivendo hoje uma situação complicada na segurança pública, que é a CPI do crime organizado e homicídios. O objetivo seria analisar o avanço do crime organizado, mas também o crescimento da violência, sobretudo dos homicídios em diversas regiões do país. Tem também a questão do tráfico infantil, da exploração sexual na Ilha do Marajó, que são pautas relevantes, até porque a gente vai ter agora, no final do ano, o evento, né, a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará, ali do lado da Ilha do Marajó. Tem também a demarcação de terras indígenas, que é uma questão antiga, muito importante também, sobretudo para o agronegócio brasileiro, que carrega aí, né, o PIB do país. Então, é importante que todas essas sejam ponderadas. Responde aí qual que vocês acham. A Mariana lê para vocês quais que vocês acham que devem ser priorizados. Lembrando que não precisa ser só uma. 5 CPIs podem acontecer ao mesmo tempo, segundo o regimento interno da Câmara dos Deputados. Além dessas, ainda tem outras, como envolvendo CPI, né, de planos de saúde, CPI de violência contra a mulher, também com relação à distribuição de energia. Essas são as pautas, como eu falei, são 13 que estão na fila, mas é importante que vocês entendam que existe um clamor muito grande da oposição, principalmente, que essas investigações aconteçam. Bom, o que nós já sabemos até agora é que qualquer CPI ela é muito capaz de abalar a imagem do governo, sobretudo quando elas estão aí ligadas a supostas irregularidades, como no caso da CPI do abuso de autoridade, que tem essa questão do relacionamento do governo com o STF, mas tem também a questão do INSS, que pode abalar ainda mais a imagem do governo. Lembrando que a cobertura da mídia e das redes sociais fica muito mais intensa com relação a esse tipo de pauta quando está acontecendo uma CPI na Câmara dos Deputados. Então, para vocês lembrarem, né, a CPI da Covid foi terrível para o governo Bolsonaro, então o Hugo Mota sabe que isso é possível de abalar ainda mais a aceitação, a apreciação do público com relação ao governo federal. E fato é que essas CPIs não podem mais demorar para ser abertas, porque quanto antes até a população precisa ter um esclarecimento sobre esses casos que são tão importantes e, claro, tem vários assuntos muito graves. A CPI, de fato, tem sido a maior forma de expor esses erros e influenciar políticas públicas do país, e a nossa expectativa é essa, de que comecem logo essas CPIs para que a gente possa ter minimamente um papel maior da oposição de uma forma mais concreta, até porque até agora o que a gente tem percebido é que a oposição tem sofrido muito para mostrar a que veio e principalmente conseguir um respiro frente a todos esses embates envolvendo as decisões do STF, que está tomando para si responsabilidades e posicionamentos que deveriam ser do poder legislativo no Brasil. Mário.
Boa, Desirê, a gente quer aproveitar a sua opinião, a sua companhia para ouvir sua opinião também, né, e as informações sobre essa federação aí formada pela maior bancada no Congresso, União Brasil e PP, fazendo críticas aí ao governo Lula e acenando para a oposição. Conta pra gente como é que é essa história. Então, Mariana e Frederico, eu vou trazer para vocês aqui um pouco dessa novela envolvendo os bastidores da política brasileira, envolvendo esses países, esses partidos também, né, que estão aí se comportando de uma forma até um pouco preocupante, porque o que a gente está vendo é que, em tese, alguns partidos se unem, mas, de certa forma, a direita acaba se dividindo. Bom, a primeira história que eu vou contar para vocês é a respeito dos dois partidos, União Brasil e Progressistas, que nessa terça-feira oficializaram, dentro de um evento na Câmara dos Deputados, uma federação. Apesar, né, desses dois partidos comporem o governo Lula, o evento foi marcado aí por críticas ao governo federal. E eles estão anunciando que vão sair do governo porque é uma composição transitória, de oportunidade mesmo, entendendo que União Brasil e o PP tem, sim, funcionado como um partido de centrão e se aproveitado muito da força que eles têm, tanto de articulação quanto da quantidade de parlamentares que eles têm. Então, essa nova federação acabou de lançar um manifesto nesse evento aí, e eles disseram assim, que a união é essencial para superar a fragmentação política e garantir a governabilidade. Essa é a tese desse grupo que acaba de ser formado. E o objetivo, né, deles, obviamente, agora a partir de agora, né, eles formam a maior bancada do Congresso Nacional. Vão ser 109 deputados federais na Câmara e 14 senadores, empatando aí com as bancadas do PL e do PSD no Senado. Então, essa aliança, ela naturalmente acaba conquistando a maior fatia dos fundos, tanto partidário quanto eleitoral, além do maior tempo de propaganda para a televisão e no rádio. É interessante que vocês saibam que, além deles terem dito, né, que estão criticando a estagnação econômica do Brasil nas últimas 4 décadas, eles propõem um choque de prosperidade com reformas econômicas e regulatórias, mas o caso que eu quero mostrar que vocês entendam é que a criação de uma federação é o resultado dessa reforma eleitoral que aconteceu em 2021, incentivando a fusão de legendas para diminuir o número de partidos. E aí, qual que é a questão? Esse grupo, o PP e União Brasil, a partir de agora, formando uma federação, eles então se comprometem a atuar juntos por um mínimo de 4 anos, inclusive nas eleições estaduais e municipais. Então, o que a gente está vendo que aconteceu hoje, a fusão desse grupo, já demonstra que em 2026 eles vão caminhar juntos. Esse é o recado que União Brasil e o PP acabam de enviar. E aí a questão é essa, a gente vai ver União Brasil e PP apoiando o Bolsonaro, União Brasil e o PP vão estar em outro grupo, mas a questão é essa, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, estava no evento de hoje, o que dá a entender que aí eles estão, de certa forma, buscando um alinhamento caso o Bolsonaro possa ser candidato, ou no caso não possa, e aí eles podem estar juntos com o partido do Bolsonaro. Isso é tudo uma grande especulação, mas a decisão deles caminharem juntos já está definida. Inclusive, o União Brasil já tem um candidato, que é o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, só que durante o discurso, Ronaldo Caiado ele disse assim, beleza, eu estou aí como pré-candidato à presidência da República, só que a minha pré-candidatura ela está condicionada ao desempenho de pelo menos 10% nas pesquisas de intenção de voto até março de 2026, o que traz um certo fôlego e uma certa esperança para que não haja tanta segregação assim de um grupo tão importante junto com a direita, ou o Bolsonaro, ou quem o Bolsonaro indicar, já que o Bolsonaro tem mencionado que pretende sim ser candidato, ou então lançar um nome, mas que seja mais fiel às suas pautas. O que eu não imagino que seja o Ronaldo Caiado. Mas o caso é esse. Existe essa condicionante do Ronaldo Caiado abrir mão da sua presidência, né, da sua vaga de candidato à presidência da República, se ele não conseguir 10% de apoio nas pesquisas de intenção de voto até março do ano que vem. E aí, né, a gente percebe que
existe também grupos que estão dentro desses partidos criticando esse apoio aí que eles acabaram de firmar. Sobretudo uma ala ligada do União Brasil, né, ligada ao senador Davi Alcolumbre, que está, assim, próximo ao governo Lula e que não está muito satisfeito com esse novo grupo, essa federação. Mas não tem mais o que reclamar, porque já foi feito, já foi consolidado, o evento já foi realizado, então daqui até 4 anos a gente vai ver União Brasil junto com o PP nas eleições. Agora, o outro caso, a outra história que eu vou trazer para vocês é de outro partido, do PSD. O Gilberto Kassab, ele que é secretário lá em São Paulo, ele já disse que o centro-direita, ele falou dessa forma, a centro-direita não lançará outro candidato à presidência da República se o governador Tarcísio decida disputar o Planalto. Embora tenha mencionado que o Kassab, né, o Kassab acabou de mencionar que o governador Tarcísio não pretende se candidatar, ainda reforçando a tese de que o Bolsonaro é o candidato e que vai lançar esse possível substituto ainda lá na frente. Agora, de acordo com essa informação, como eu falei para vocês, né, a direita sim fica dividida porque o Kassab menciona vários nomes que estão colocados no páreo, não somente o Ronaldo Caiado, como eu já mencionei, mas também tem o Romeu Zema, a Tereza Cristina, que também foi citada pelo Kassab, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior, pelo PSD. Ou seja, o Kassab, que é presidente do PSD, disse que não vai haver outro candidato caso o Tarcísio saia, mas ele não negou a possibilidade de um outro candidato, caso não seja o Tarcísio, aquele que vai disputar o Palácio do Planalto, lembrando que ele é aliado do Tarcísio, mas ele não deixou claro que ele seja também aliado ao Bolsonaro. Então, né, o que a gente pode analisar nas entrelinhas é que o recado é esse. O Ratinho Júnior, ele é do PSD, então pode ser sim que se o Tarcísio não for candidato, pode ser que o Ratinho Júnior sim saia pelo PSD. Agora, a terceira e última história que eu trago para vocês é de um partido que vocês estão já cansados de saber a respeito, até porque a gente sabe que ele fez parte do Teatro das Tesouras junto com o PT, que é o PSDB. Hoje ele está com uma quantidade de tanto filiados quanto mandatários bem reduzida, né, em comparação com quando o FHC, que foi presidente da República, esteve aí liderando tanto o partido quanto a própria nação brasileira. Mas a questão é essa, que é um partido que ainda tem pessoas muito poderosas e eles estão agora propondo, articulando com toda a força para fazer uma federação, só que com o Podemos, um partido que também é de centro. Quem são as duas pessoas que estão negociando essa situação nos bastidores? São o deputado Aécio Neves, né, que também já foi candidato à presidência da República, chegando a ficar em segundo lugar, e também o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E a intenção que eles têm é que Eduardo Leite seja possivelmente aí um pré-candidato à presidência da República. É difícil a gente falar porque hoje o PSDB, tanto quanto o Podemos, são partidos que têm pessoas de todos os espectros políticos dentro. E aí, claro, né, a gente percebe que, a princípio, o Podemos ele ganhou uma certa esperança aí da direita quando recebeu os principais nomes da Lava Jato, o Sérgio Moro, que agora está no União Brasil, e o Deltan Dallagnol, que foi eleito pelo Podemos, mas agora está no Partido Novo. E tem também o deputado Marcon, muito querido, que está sempre aqui também no Entre Linhas. Ele, inclusive, foi um dos que já reclamou, disse que não vai continuar no partido caso aconteça mesmo essa fusão, porque aí, no caso, não seria simplesmente uma federação, como existe a possibilidade, mas grande parte das tratativas são para fundir os dois partidos, PSDB e Podemos seriam um partido só. E aí o Marcon já estaria fora, inclusive ele disse que um dos motivos seria o Eduardo Leite, que ele não ficaria no mesmo teto, ou seja, no mesmo partido que o governador do Rio Grande do Sul, então ainda o conflito é muito grande. Mas o que eu quero que vocês saibam é que, se efetivada essa fusão entre o PSDB e o Podemos, que já está bastante avançada essa negociação, é que essa nova legenda ela pode ter 27 deputados federais, 401 prefeitos, mais de 5 mil vereadores. E o partido ele pode se tornar o 6º maior em população governada. Em níveis financeiros, aí eles já vão ter o 5º maior fundo partidário, atrás somente do PL, do PT, do União Brasil e do PP.
Enfim, eu passei aqui muitas informações para vocês entendam aí um pouco mais sobre os bastidores, de como está sendo colocadas essas cartas aí na mesa sobre os partidos e também os grupos que vão influenciar as eleições em 2026. Mas, em resumo, como eu falei para vocês, a União Brasil e PP vão andar juntos em 2026. O PSD está dependendo do Tarcísio para lançar candidato ou não, porque eles realmente, nessas últimas eleições, ficaram muito mais fortes. E, por fim, a gente percebe essa possibilidade do PSDB com o Podemos fazendo aí um grande partido. Bom, Eduardo Leite vai ser candidato à presidência. Essas outras pessoas que estão dentro do Podemos e do PSDB, que a gente sabe que tem pessoas importantes da direita, inclusive a Cristina Grêmio, muito querida, já avisou que ia ser candidata pelo Podemos no Paraná, então a gente imagina que haja aí uma certa influência dessas pessoas. A gente sabe de boas pessoas que são nesses dois partidos que são bons representantes, mas a gente sabe que eles não são partidos que têm um posicionamento muito firme, muito pelo contrário, eles acabam sendo muito mais de ocasião, a depender da situação de cada estado, e tudo leva a crer que ainda tem muita água para correr debaixo da ponte para que essa grande mudança partidária, né, aconteça e influencie 2026. Por fim, deixem aí nos comentários, que eu quero muito saber a opinião de vocês, porque eu sei que esse assunto ele influencia muito a impressão que a gente tem da política. Muitas vezes a gente fica assim comentando exclusivamente a respeito do PL aqui, ou então de qualquer negociação, imaginando que PT e PL sejam os únicos candidatos, os únicos partidos que estão colocando aí na mesa toda a realidade partidária que vai definir o futuro do país. Mas não é exatamente isso, porque o que a gente tem percebido é que esses grupos do Centrão influenciam e muito. Então, 2026 aí ainda tem muita expectativa de movimentação nos bastidores. Mariana e Frederico. Muito obrigada, Desirê. A gente vai deixar a Desirê feriadar por enquanto. E a gente volta na semana que vem contigo, Desirê. Combinado. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Amém, você também. A gente já vai chamar Diogo Forjaz. Antes, eu queria ouvi-lo novamente, Frederico, sobre essa questão que trouxe a Desirê, né? Essa federação criada agora e expondo ainda mais como está fraco o governo Lula. Com certeza, Mari. Você vê, primeiro, a movimentação das forças políticas, das várias forças políticas, tendo em vista 2026 e a proximidade aí das próximas eleições presidenciais. O que chama atenção nessa aliança entre o PP e União Brasil, primeiramente, é que você vê que a parcela desses partidos pró-governo perdeu a queda de braço momentaneamente, porque tanto do Davi Alcolumbre, por exemplo, no União Brasil, que é mais ligado ao governo Lula, não gostaria que essa aliança fosse forjada. Então, você vê que essa parcela governista de ambos os partidos perdeu a queda de braço nesse momento. Inclusive, eles vão ter ali a maior bancada, tanto na Câmara dos Deputados, com 109 deputados, é maior no Senado, com 14 senadores, que é o mesmo número de senadores do PSD e do PL, então vão ser as 3 maiores bancadas aí do Senado Federal. E o que chama a atenção, me lembrou muito o lançamento dessa frente parlamentar ontem, dessa federação, desculpe, o momento ali quando o PMDB, durante o processo de impeachment da Dilma, ele desembarca do governo, lançando o que eles chamaram de ponte para o futuro, que defendia ali reformas modernizadoras do Estado, né, questão de enxugar o tamanho do Estado, diminuir a dívida pública. E ontem, por assim dizer, o manifesto da federação, a maior parte das pessoas que discursaram falaram na necessidade de fazer um choque de prosperidade no Brasil. E se você pegar o próprio presidente do PP hoje, o senador Ciro Nogueira, senador pelo estado do Piauí, que havia sido ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, falou muito nessa questão de fazer uma reforma modernizadora do Estado brasileiro, que a gente sabe que não é a agenda do PT e a agenda da direita. Tanto que especula-se muito no bastidor que esse movimento, essa união entre a União Brasil e o PP, tem o objetivo de pleitear a vaga de vice-presidente na eventual chapa do presidente Bolsonaro. O próprio Bolsonaro já deu declaração que ele estava em conversações com um político do Nordeste, e aí se confirma que provavelmente esse político seja o Ciro Nogueira. A ideia de fazer uma chapa com um candidato nordestino, a gente sabe que onde ele tem maior dificuldade de votos é no norte, especialmente no Nordeste, que o Lula tem uma votação altíssima nos estados, especialmente de Pernambuco, Bahia, e então a composição da chapa, na hipótese do Bolsonaro se tornar elegível, teria aí o Ciro Nogueira como seu vice. E no caso de uma chapa Tarcísio, se o Bolsonaro abrir mão da sua, né, acabar
permanecendo aí a sua inelegibilidade, ele não poder sair candidato, o candidato parece que seria mesmo o Tarcísio, já segundo declarações do Kassab aí, de que gostaria que ele fosse candidato a presidente, e nessa circunstância também essa federação PP, União Brasil, pleitearia a vaga de vice-presidente na figura do senador Ciro Nogueira. Então, você vê um descolamento aí dessa, inclusive com a Semineto, que é um dos líderes do União Brasil, dizendo que o desembarque do governo Lula é muito próximo. Nós sabemos hoje que essa federação tem 4 ministérios, sendo que dessas 4 ministérios, 2 ministros são ligados ao senador Davi Alcolumbre, tanto o Ministério do Turismo, das Comunicações, quanto o Ministério do Desenvolvimento Regional. Fora isso, o União Brasil tem o Ministério do Turismo e o PP tem a presidência da Caixa Econômica, também uma indicação do Arthur Lira. Então, um sinal aí de que essa maior força política do Congresso Nacional que está se formando pode desembarcar brevemente do governo Lula, o que vai esfrangalhar ainda mais esse governo, que inclusive teve ameaça aí nessa semana de, se o Carlos Lupe sair do governo, do próprio PDT abandonar a base governista, o PDT que tem 17 deputados federais. Então você vê a base aí do governo Lula entrando em frangalhos, e essa federação aí que surge como sendo formada, vai ser a maior força política do Brasil, com certeza vai mexer bastante no tabuleiro de 2026. Boa. Apesar disso, né, a gente sabe, eu quero chamar agora o Diogo Forjaz aqui para comentar também, a gente sabendo que o governo Lula está enfraquecido politicamente, ainda a gente vê que a vontade do governo Lula, junto com o STF, naquilo que às vezes é chamado de consórcio executivo judiciário, acaba prevalecendo, como é o caso do PL da anistia. Boa tarde, Diogo, conta pra gente como você tem avaliado, e né, a gente vendo que até o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, considerando a possibilidade de trazer um plano B ao PL da anistia, em vez de considerar aquele que foi trazido e que teve o pedido de urgência da maior parte da Câmara dos Deputados. É mais uma vez o Congresso se diminuindo diante dos interesses do STF e do governo federal. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Mariana, Frederico, audiência. Olha, tem tudo a ver com o que vocês estavam falando agora, né? Eu estava aqui nos últimos 3, 4 minutos, eu consegui acompanhar. Tem tudo a ver com a recomposição político-partidária. Eu nem olho pela ótica eleitoral, que inclusive está distante para lá de incerta. Eu acho que isso tem mais a ver com esse tipo de pressão aí. É um sinal dúbio. Veja, o Alcolumbre veste toga desde o momento em que chegou à presidência do Senado. Aliás, esse talvez tenha sido o seu real caminho de articulação, mas as forças políticas, eu já tinha feito essa análise, inclusive aqui, elas se organizaram para a presidência das casas, esperando essa pressão e contra-pressão. O regime, como eu prefiro chamar esse consórcio do executivo com o judiciário, numa aliança que eu chamo de inamizade, são amigos, mas até a página 2, né? Sabe-se lá quando será e se será essa página 2, mas muito bem, eles vêm avançando contra o processo político de forma muito clara. Quer dizer, eles prepararam o caminho para se livrar dos caciques políticos e das lideranças, que são os verdadeiros operadores da política brasileira. E a política brasileira não acontece apenas no Congresso Nacional com maioria de Câmara e de Senado, como as pessoas pensam, muito pelo contrário. A força maior da política está na política de base, está nos municípios, está nas regionais, e nisto o MDB fez escola, reinou absoluto no Brasil durante décadas. O PSD do Kassab vinha ocupando muito bem esse espaço. E o que me parece ser essa união com o PP é justamente a tentativa de ser um novo MDB, uma nova referência, inclusive, para a política de base já nas eleições seguintes. Então, sob a ótica eleitoral, tem algum impacto sim, mas ela tem um impacto maior, inclusive, sobre minimizar os impactos das investigações. O regime pagou emendas aos bilhões na data das aprovações para deixar claro, para que até uma samambaia compreendesse que eles estavam comprando as aprovações. É o mesmo esquema do mensalão, só que no mensalão o PT pagava por fora e também era culpado. Agora ele paga por dentro e a culpa fica só na conta de quem gasta. Eles sabem muito bem como gasta. Isso foi uma coisa estruturada, preparada. A própria narrativa da imprensa, desde 23, vem construindo isso, do Congresso chantagista, do governo vítima, e por aí vai. A mudança nas emendas, que vão das emendas do relator para as emendas de ministério e de comissão, tem essa mesma função, conectar os partidos de centro ao gasto do dinheiro público. Eles sabem que os ministérios seriam loteados pelo centro, como de fato são. A própria citação dos partidos aí, eles têm somados, se não me engano, acho que 8 ministérios, ou 9 ministérios. Algo dessa ordem.
Então, ou seja, eles sabiam que os ministérios a determinar essas verbas seriam do centro, e o mesmo vale para as comissões. As comissões, nas negociações, ficam para o centro, porque o centro é a maior força política, não no Brasil, mas em qualquer país do mundo. Seja lá qual for a roupa que ele vista. Pode estar vestido de republicano, de democrata, pode estar vestido, sei lá, qual for o nome que você queira dar. Portanto, eles prepararam o caminho para judicializar a política e, de forma limpa, como quem combate a corrupção, livrar-se dos articuladores que poderiam promover a este projeto de poder a alternância que promoveram na primeira tentativa lá do mensalão, quando compraram por fora. E o que isso tem a ver com a pergunta que você me fez? Tem tudo a ver. Essa adesão à anistia para políticos que pouco se importaram com as pessoas e suas famílias sofrendo, 23, 24 inteiro, pessoas inocentes presas, políticos ditos de direita que estavam mais preocupados com o orçamento em algum momento do que com os presos políticos e que de repente aderiram. Isso não é à toa. Essa mudança de conduta não é por acaso. Ela transmite em grande medida a necessidade de buscar algum tipo de amparo ou proteção para esse golpe, aí sim, verdadeiro golpe, que parece se desenhar contra as forças políticas. E o regime pressionou de todas as maneiras que pôde. Nós vimos o almoço indigesto das emendas parlamentares para ganhar tempo, depois o jantar, quase que às pressas, ou à força, sabe-se lá, na casa de Alexandre de Moraes, com o Hugo Mota, que fez ele mudar de opinião da água para o vinagre no dia seguinte. Depois disso, os partidos de centro que tinham aderido à anistia com firmeza, com palavras fortes, com presença e manifestação, amenizaram o tom. E esse papo do projeto do Alcolumbre, bom, eu disse que ele veste toga desde que ele chegou lá, não é à toa. Onde começou esse processo? Eu também falei aqui, além de falar na minha live, com a falsa divergência do ministro Fux, quando ele disse lá, não, temos que rever essas penas. Depois ele, inclusive, questionou a condenação, mas inicialmente questionou as penas, o que desenharia ali o princípio da dita anistia mínima, vamos assim dizer. Convencer a sociedade de que vocês não querem a inocência dos inocentes. Vocês só querem diminuir as penas da condenação de inocentes. Esta foi a ideia. E essa ideia começou a ser plantada ali. Depois da divergência do Fux, um grande espaço de manobra, pode ganhar tempo, inclusive, para o próprio Supremo, se não puder prender o Bolsonaro no prazo em que eles desejam. Além de ganhar tempo, começou ali, tentaram fazer o próprio Supremo Tribunal Federal propor essa revisão, esse revisionismo às avessas das ilegalidades. Como não foi possível construir a narrativa que sustentasse o Supremo promover isso, transferiram a responsabilidade para o Congresso Nacional. Pressiona o que está em curso e dá uma alternativa que esvazia. E o chaveco para cima do processo político olha, vocês vão esvaziar o desejo popular, que não é esse, e vamos manter o Bolsonaro fora do jogo. Organizem-se para a presidência. É quase como se eles dissessem assim, olha, nós tomamos o poder, nós legislamos para cima de vocês, nós prendemos pessoas à revelia do devido processo legal, do processo acusatório, das garantias constitucionais, tudo para concentrar poder. Nós expusemos vocês e abrimos investigações em todas as frentes do Estado brasileiro, no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, portanto em todos os municípios, nas emendas, nas estatais, no INSS, todos apontando para os partidos de centro, mesmo que eventualmente enlamaceiem um pouco à esquerda. Afinal, é preciso cortar na carne para ter legitimidade. E nós fizemos tudo isso para agora, se vocês nos preservarem aqui intocados, apenas reduzindo as penas, garantir a vocês, nas próximas eleições, o poder. Nós traçamos o caminho para vocês. É quase como se eles quisessem convencer o processo político que o Supremo atual e o PT, que está no Executivo, tivessem trabalhado arduamente para eles. Só para vocês, os políticos de centro. Fiquem tranquilos, não haverá Bolsonaro e o povo vai aceitar qualquer coisa. Como se fosse possível acreditar em um processo eleitoral em que um inocente, repito, inocente, é impedido de se candidatar. Inocente porque, pela lei, não há nada que o torne inelegível. E tudo isso está nesse pacote que você falou. Essa movimentação agora cria um MDB, um novo MDB, que parece fazer um aceno para a anistia mínima, enquanto na sua organização recebe o PL de Valdemar da Costa Neto, o MDB, no que parece ser um aceno de que não estamos
à direita, como se endossasse essa estratégia de manter o Bolsonaro fora do panorama, com o espaço limpo, para eles continuarem em um Brasil maravilhosamente democrático, sem o homem que não rouba e não deixa roubar. Então, o difícil saber agora é quem está mentindo para quem? Será que o centro político, depois de ver tantas investigações avançando, tantos precedentes abertos, tantas pessoas ameaçadas amplamente, tantos compromissos firmados não cumpridos, será que eles realmente acreditaram que tudo isso foi feito para eles, sem o Bolsonaro? Ou será que isso é um falso aceno para evitar a repressão do regime antes do tempo? O que será que significa isso? Mas uma coisa é certa, para muito além da eleição do futuro, para a eleição em 26, há uma disputa de poder frenética neste exato momento acontecendo no país. Isso se dá pelas sucessivas ameaças públicas, inclusive pela rede oficial do regime, que chegou a dizer, se aprovar a anistia em uma canetada, o Dino manda a Polícia Federal. Eu acho que tudo isso está nessa conta do que finge ser uma união política se preparando para o modelo proposto pelo regime repressivo, quando na verdade pode ser uma união política para ter mais condições de talvez encarar o regime repressivo. Entre a maravilhosa lealdade entre os desleais, aqui não há lealdade entre os desleais, fica realmente muito difícil de antecipar. O mais lógico seria que eles estivessem se preparando para não serem embolados pelo regime, politicamente falando, é claro. Mas, dado o contexto, como deixaram chegar até aqui, é difícil precisar. O tom eu pego na pressão internacional e numa OAB que, assim como a transparência internacional, parece ter despertado para alguns problemas bem óbvios da violação do direito. E eu não costumo acreditar em coincidências. Eu acho que pode haver, sim, uma articulação mais ampla por trás desse processo. E Vini de Alcolumbre é o representante da toga. Aliás, essas negociações de cargos que ele vive fazendo lá no Senado, né, eu vejo isso como ofertas. É quase como se ele estivesse ofertando ao processo político. Mas parece, complementando a tendência de que seja tudo um grande teatro, parece que o processo político já não está mais tão ávido assim pelos ministérios desse governo. No cassino da democracia, parece que o Ministério da Roleta já não é mais tão interessante. Parece que eles se deram conta que, se forem presos, as fichas podem ser de plástico. E a esta altura, bom, é difícil dizer como essa jogatina termina, Mariana. É verdade. Muito obrigada pela sua excelente análise, Diogo Frujaz. A gente te espera na semana que vem. Até semana que vem. Bom, e a gente, né, vai ficando por aqui. Feriadou. Só o recado para vocês, na quinta e na sexta-feira não haverá nenhum programa ao vivo, né, na Gazeta do Povo, mas na segunda-feira a gente volta. Só que fica um convite para o pessoal, enquanto isso, participar de uma votação, né, do prêmio IBEST, e a Gazeta do Povo está lá concorrendo como canal de política. O link para você votar e nos ajudar está aqui na descrição e também no chat deste vídeo. Se você ainda não deu like, dá um like aí, reforça. A gente sabe que véspera de feriado o pessoal já não quer mais muito saber de política, tá? A gente percebe que a audiência dá uma diminuída, mas se você puder, deixe seu like, compartilhe esse link com seus amigos, seus familiares, ajude aí o canal da Gazeta do Povo. Você sabe que é importante ter um canal que mostre esse ponto de vista que muitas vezes é negligenciado por aí. Frederico, obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais. Valeu, Mário, muito obrigado. Um ótimo feriado a todos que nos acompanham e até segunda-feira. Isso aí, fiquem todos com Deus, se cuidem do feriado. Segunda-feira estaremos de volta. Até lá. Há exatos 525 anos, esta foi a primeira bandeira do Brasil, a Cruz Vermelha da Ordem de Cristo. Por trás desse símbolo existe uma história ignorada nos livros escolares, e que a Gazeta do Povo vai contar para você. Fazendo a sua assinatura do jornal na promoção Brasil 525 anos, você ganha de presente o e-book A Ordem de Cristo e a História Secreta do Descobrimento. O preço também tem valor exclusivo, R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. Promoção Brasil 525 anos. Clique no link, assine a Gazeta e garanta já o seu e-book exclusivo.